E o agachamento é um exercício que é muito utilizado nas academias, nos centros de treinamento esportivo, porque é um exercício que tem características importantes, como um exercício composto, por ativar muitos grupos musculares, por ter uma similaridade com gestos motores de atividade, por exemplo. Só que é importante a gente ter atenção com a execução. E nesse vídeo eu vou deixar para vocês uma dica de um erro que ocorre com frequência nas academias durante a execução do agachamento. Então é muito comum observar as pessoas realizando o agachamento e projetando o joelho medialmente, o que a gente chama de valgo dinâmico. Então esse valgo dinâmico ele tem que ser corrigido, porque a alteração, por exemplo, dessa mecânica dos membros inferiores faz com que o trajeto da patela fique alterado. Ou seja, a patela ela começa a deslizar por uma região não específica para ela. Porque a gente tem, por exemplo, o sulco troculear, que é por onde a patela vai deslizar, e essa região é uma região específica, ou seja, apresenta ali lubrificação e cartilagem para que tenha um bom deslizamento. Quando a gente faz esse valgo dinâmico, a gente altera esse trajeto. E por isso a chance de alguma lesão, por exemplo, de curto, médio ou longo prazo, através dessa repetição desse erro, se torna possível. Então é um erro que a gente precisa corrigir. Existem algumas estratégias interessantes para a gente corrigir esse erro. São estratégias de facilidade, por exemplo, até como mesmo instruir o aluno, ou seja, muitas vezes o aluno não sabe desse erro e quando você dá a instrução para ele manter, por exemplo, o joelho alinhado com a coxa, por exemplo, e com a ponta do pé, ele fica atento e ele começa a ter a noção e a correção desse erro. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é instruir o aluno sobre o erro e pedir para ele corrigir. Se não for possível, se ele ainda tiver dificuldade, aí sim procurar outras estratégias, como o uso, por exemplo, da faixa elástica, que também auxilia bastante nessa correção. Então nesse vídeo eu deixei para vocês esse erro que a gente chama de valgo dinâmico e é um erro muito comum de ocorrer nas academias.